sufocando essa ira que me invade, tirando a minha paz. Coração quebrado em mundo cheio de ódio, vozes gritando na minha mente, falando que não dá mais. Vivo inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não estou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados capitais. Indo atrás de Cristo, procurando saída, e o que eu te peço, me traga de volta a vida. Me perdi na minha ira. Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor a todos que estão ligadinhos aí em mais um episódio do ConnectCast. Eu quero convidar você, já que logou, que acessou aí esse vídeo através de um link, deixa o seu like, se inscreva no canal, nos ajude nesse trabalho na qual nós estamos aí fazendo a obra de Deus, levando aí um pouco da vida de cada um dos jovens, dos homens e mulheres que ainda irão passar por aqui. Peço para vocês esse apoio, vocês aí de casa. Então compartilhe, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente conta aí com a participação, com a cooperação de cada um de vocês aí de casa, tá bom? E hoje nós estamos aqui no primeiro podcast de 2023, né? Glória a Deus, tô com duas feras aqui. Vamos falar de um tema que é crucial para começarmos aí um ano abençoado, um ano com foco, um ano com um objetivo, né? Mas não se esquecendo de Jesus e de nos santificarmos aí nesses 365 dias que Deus vai nos dar, tá bom? E o tema, né, desse podcast aqui é vencendo a procrastinação, um tema bem atual, né, muito falado, eu estava estudando um pouco, é muito falado nos Estados Unidos sobre a procrastinação. Aqui no Brasil muito se fala de preguiça, né? E antes de falarmos aí desse tema, antes de trazer aqui alguns tópicos, algumas perguntas sobre esse tema e trazer para você como você pode vencer a procrastinação, nós vamos pegar esse tema voltado para a nossa caminhada com Cristo, na nossa área evangélica. Mas você que ainda não é evangélico, você que é católico, sei lá qual religião que você segue, você pode tirar aqui desse vídeo, desse conteúdo, algo que possa te ajudar no ano de 2023. Quero apresentar primeiramente esse jovem abençoado aqui que está à minha direita pela primeira vez aqui no podcast, no ConnectCast. Quero deixar você, Brunão, aqui se apresentar, falar um pouco de você. Depois eu quero falar um pouco também do Pedro, que já esteve aqui no episódio do ConnectCast, né? Hoje ele veio aqui só para agregar, né? Mas eu queria deixar a palavra deixar a palavra aí com o Brunão. Obrigado, Thiago, obrigado. É um prazer estar aqui, né? A gente juntos por um propósito, juntos para falar de Jesus. E meu nome é Bruno, tenho 21 anos. Esse ano vai fazer 5 anos já que comecei a minha caminhada mesmo assim com Jesus. Glória a Deus. E eu quero falar algo para vocês. Continua ligado com a gente aqui, que tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Tenho certeza que a gente tá aqui por um propósito. A gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui pra falar assim por fama, por visualização. A gente tá aqui pra falar de Jesus. É verdade. Pra falar de Jesus. Glória a Deus. Ô Brunão, que hoje, né, você serve a Cristo. Qual igreja que você congrega atualmente? Né, quem que é sua pastora? Bênção de Deus. Graças a Deus. Eu congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na Rua 2, do Vale da Saúde. E a minha pastora, minha mãe, tenho muito que agradecer a ela. Se hoje eu estou aqui, claro, é graças a ela, pelo que ela fez por mim, as orações, as noites de conversa. É a pastora Maria do Carmo, que realmente é uma mãezona, cuidou de mim, teve paciência. Porque, né, comecei na igreja, um pé meio cá, outro lá, mas ela sempre estava ali sendo paciente e até hoje me ajudando, sempre me aconselhando, sempre falando muito comigo, cara. Ela é uma bênção, não tem nem o que falar dela, assim, eu me emociono, cara. Ela é uma mãe, me ajudou muito, cara, me ajudou muito na minha caminhada. Uma mulher de Deus, né? Quero deixar um abraço para a pastora Maria do Carmo, para toda a sua família, pastor Eurípides,
o Du, né? Do A nosso. Rafa, Bruno, toda a família lá, Sabrina, toda a família. Deus abençoe, um grande abraço para todos vocês. Já vai fazer 5 anos que você tá 5 nessa caminhada anos. com Cristo. 5 anos. Comecei em 2018. Assim como a gente tava falando no Steph, ó. Eu tava ia algumas vezes, já fui com várias pessoas, mas realmente quando eu fui assim, foi em 2018. Ainda eu tinha me batizado e ainda tava um pé lá e outro cá. Eu fui pra igreja não acreditando em Deus. Fui pra igreja porque tava num momento ruim, eu precisava de algo pra me ajudar e a única opção era a igreja. Mesmo eu não acreditando em Deus, fui. E eu batizei. Mas lembro a data até hoje. Dia 1º de dezembro de 2018 foi quando eu tive um encontro com Deus. Foi quando eu ouvi a voz dele pela primeira vez e a partir dali, cara, minha vida mudou. Só vitória. Só vitória. Depois o Brunão vai falar mais aqui também. Amém. Quero deixar nosso irmão Pedro aqui dar a saudação, falar um pouco dele também, né, como que tem sido aí a sua caminhada, as lutas, né, do último podcast pra cá. E aumenta, velho. E aí, galera, não vou me apresentar muito, porque já gravei um podcast aqui, mas eu sou Pedro Souza, caso você esteja chegando pela primeira vez. Tenho 18 anos, nasci no berço evangélico, nasci numa família cristã, tive essa bênção na minha vida, mas por tempos eu vivi bem afastado de Deus, bem afastado da palavra dele, mas recentemente eu fiz uma escolha, eu contei isso no último podcast que eu participei, sobre quando eu ouvi a voz do Senhor me chamar, cara. Foi a maior experiência que eu tive, porque eu tava preparando a ministração da campanha de oração, e lá o salmista vai falar, amo o Senhor, porque ele ouviu as minhas orações, e toda vez que eu leio isso, eu imagino o salmista falando, eu amo a Deus porque ele não me abandona. E eu vi a prova de um Deus que não nos abandona quando eu me desviei, quando eu tava no meio da pior fase da minha vida, no meio de um rolê totalmente aleatório, e lá no fundo aquela voz estava, você tem que voltar, você precisa voltar. E então, depois que eu ouvi essa voz, eu não consigo me afastar, por mais que talvez eu me sinta fraco em alguns momentos. Lutas se levantaram demais do último podcast pra cá. A própria procrastinação que a gente vai comentar hoje foi algo que eu enfrentei muito difícil, que muitas vezes toma conta da gente, sabe? Mas tem sido bênção, Deus tem falado muito comigo, eu tenho tido um tempo de intimidade não tão grande, mas o suficiente para Deus falar comigo. Pretendo melhorar, obviamente, mas Deus tem falado muito comigo, tem bradado muito no meu coração, e é isso que nós queremos passar para você, como o Bruninho disse aqui. A gente está reunido num só propósito, que é proclamar esse Jesus que mudou as nossas vidas. Cada um que está aqui tem uma história, e a graça de Deus foi sobre nós, a misericórdia dele é sobre nós, e nós estamos aqui para isso, para proclamar esse Jesus que trabalha em todas as áreas, não é só cura, sabe, não é só milagres. O milagre também ele envolve na mudança de hábito, em vencer a procrastinação, e nós queremos te ajudar nisso. Glória a Deus. Deixar ele prega aqui, viu, irmão? É assim mesmo, quando a gente se inclina, né, para fazer a obra de Deus, as lutas se levantam, porque a gente sabe que surte resultado. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da palavra de Deus, pessoas são alcançadas, né? Cada pessoa que acessa para ver, assistir esse vídeo, eu tenho certeza que é tocado pelo Espírito Santo. É um trabalho difícil, né? Tenho certeza que na vida do Bruno, na vida do Pedro, se levantou lutas para que eles não estivessem aqui, né? Assim como na minha vida também. Então é um trabalho difícil. A gente conta com a ajuda de cada um de vocês aí de casa, os jovens que aqui vêm falar de Jesus, a gente conta também com a ajuda deles, né? Então a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Que a verdadeira recompensa vai vir lá na frente, né? Que a recompensa genuína não é aqui, nessa terra. É lá na frente quando Jesus vier nos voltar. Quero também apresentar, ele não vai aparecer, ele está por trás das câmeras aqui. É um apoio técnico, nosso irmão Arthur. Quem quiser conhecer um pouco mais do Arthur, se você chegou agora nesse vídeo, nesse canal, se você quiser conhecer um pouco do Arthur, volta lá no comecinho dos vídeos que você vai ver um podcast com ele aqui. Hoje ele está nos bastidores aqui, né? Nos ajudando aqui nos estúdios Varanda. Cameraman. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui
Já o papo aqui é tranquilo, o papo aqui é... A gente... Vamos ficar à vontade, que a gente tá Resenha. falando do Pai, a gente tá falando da palavra de Deus. Verdade. Aqui ninguém tá com brincadeira, toda a reverência, né? É através da palavra de Deus. E a gente vai falar, já vai começar falando aqui sobre a procrastinação, né? Como vencer a procrastinação. Né? E antes de mais nada, alguns, né, podem estar se perguntando o que é a procrastinação, né? Eu deixei aqui uma resposta bem simples para já matar isso. E pra gente já... Não matar ninguém que não... Eu falei matar, ele já assustou. Eu com a cara. Pra gente já matar essa charada aí, né? Uma palavra que pode ser desconhecida por alguns, né? O que é a procrastinação, né? O que significa? Significa adiar, né? Intencionalmente o início ou o término de alguma coisa. Quando a gente fala que a gente vai fazer algo... Mas só fica na mente ou só fica no papel. papo, né? Verdade. Ou no papel, e a gente não faz. Tem muita gente que vira, né, a virada do ano, come muito, né, nas festas e fala assim, ó, Academia. 2023 eu vou emagrecer. Todo mundo quando vai falar de Academia. procrastinação fala, academia, vou emagrecer. Aí entra-se o ano novo, né, o ano que a gente está, no ano 2023 e não faz caminhada, não Come vai pra mais. academia, come mais. Ixi. Não deixa de beber o refrigerante, né? Que é um veneno pra saúde, mas que todo crente ama, né? Uma boa Coca-Cola. Oh. Meu Deus. Mistério. Que crente que não gosta. Gente, aí nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre o que é a procrastinação na vida de um cristão. Né? Eu queria deixar livre, quem quiser comentar um pouco. Bruninho. Eu falo? Você quer Manda falar, bala, Bruninho? velho. Nosso Primeiro- convidado especial hoje. Deixa Deus te usar. Os convidados. Primeiro, né? Vocês começaram falando que um levante que teve, realmente acontece muitas coisas pra gente não estar aqui, né? Pra gente não chegar aqui. Mas você falando, cara, Deus fala. Deus fala a todo momento. Já lembrei de Neemias. Quando o Neemias decidiu reconstruir os muros, o que aconteceu? Apareceu 3 pessoas, eram amigos dele ainda, que tentaram tirar ele daquela obra. Mas ele focou, não, nada vai me tirar dessa obra. Aconteceu com Noé. Noé decidiu construir a arca. Quantas pessoas não apareceram para desanimar? E isso é na Bíblia inteira. Jesus, as pessoas chamaram ele de Beelzebu. Isso é com todos. Isso, né? E se a Bíblia fala ainda, se isso não acontecesse com a gente, algo estaria de errado. Então eu quero falar para você que tá ouvindo esse podcast é algo inspirado por Deus, cara. Deus colocou isso no coração do Tiago, no coração do Pedro, por aqueles que estão por trás e, cara, Deus tem coisa grande. Fica firme que Deus vai falar com você. E na procrastinação, cara, eu falei pro Tiago ainda que esse tema veio na hora certa. Falou de refrigerante. Cara, já fazia um tempo que eu falei, não, eu vou tirar o refrigerante da minha vida, eu quero fazer um jejum de refrigerante, não só por algo espiritual, assim, com propósito com Deus, mas algo de saúde mesmo. Quero melhorar minha saúde, quero lá na frente poder estar melhor, né, de saúde e tal. E começou a aparecer um monte de churrasco, cara, do nada, final de ano, churrasco, aí festa lá na firma, cara, refrigerante. Falei, pô, aí eu fui, falei, amanhã eu faço. Vou aproveitar, velho. Ô, churrasquinho, mano. Vou beber água, um churrasco. Não, tem Tô jeito, doido. Não tô doido. E eu, refrigerante. Aí, beleza, agora eu vou começar. Acho que fiz uns 2, 3 dias. Outro churrasco. Ah, Deus, agora não dá, velho. Agora não dá, tem que ser mais pra frente, Deus. Eu vou churrasco, velho, não tô... E quebrei de novo. Mas aí Deus foi ministrando em mim, cara. Aí é realmente onde eu decidi, cara. Eu falei, não vou deixar pra amanhã. Eu tava num churrasco. Inclusive num churrasco. E eu falei, mano, não vou. Se eu deixar pra amanhã, se eu deixar pra amanhã, eu sei que eu não vou fazer. Vai vir outro churrasco. Vai vir outro churrasco. Vai vir outra festa. E eu cara, vou acabar tomando. O que eu fiz? Falei, decidi lá mesmo. Falei, não vou tomar, cara. Não vou tomar. E não só isso, né? Cara, aconteceu inúmeras coisas na minha vida esses tempos agora, do refrigerante, na vida de oração, querendo algo mais de Deus, querendo algo mais sobrenatural de Deus. E Deus, primeiro, quando Deus ele quer fazer algo nas nossas vidas, quando Deus ele quer derramar uma unção sobre a gente, quando ele quer fazer algo,
ele vai mudar a gente, cara. Ele vai mudar a gente. Pra isso ele vai mexer na nossa rotina. Pra isso ele vai mexer na gente, vai usar coisas pra mexer com a gente. E, cara, Deus foi usando coisas pra me mexer na minha rotina. Tive que acordar mais cedo ainda pra trabalhar. E eu gosto de dormir, cara. Eu amo dormir, velho. Eu amo dormir. Dois. Eu gosto de dormir, velho. Tive que acordar mais cedo. Mas, cara, quando você entende que aquilo não é um sacrifício, mas que aquilo vai fazer algo pra sua vida, você passar mais tempo com Deus, que aquilo vai te abençoar, cara. Eu acho assim que não tem preço. Por mais que, lembrando agora, levantando da cama, morrendo de sono, cara. Dor de cabeça, mas eu falei, não, eu vou levantar porque eu quero algo de Deus, cara. Eu quero algo de Deus. E, cara, falando da procrastinação, é isso, né? Mais ou menos isso. Não, mas você tava falando do refrigerante, eu tava lembrando, né? Quando eu trabalhava em Luiz Antônio, no banco, tinha dia que eu falava assim, semana eu vou abrir um propósito. Não levava nem almoço, cara. Chegava lá, na hora do almoço, parceiro, comprei uma marmita pra você. Tava numa época que tinha um restaurante lá que só vendia marmita com churrasquinho, assim. Nossa. Não, eu vou falar não, É de cara. Deus. Maldito churrasco. É de Deus. O maldito churrasco. Ó, o churrasquinho de novo aqui, ó. Ai, meu Deus, eu tenho que repreender. Aí né, eu falava assim, ó, vou falar não. Parceiro comprou uma marmita pra mim, velho. Churrasquinho, tudo. Vou negar. Aí você ia lá e... É? E aconteceu umas 3 vezes isso. E a marmita era cara, velho. A marmita era acho que 25 reais. Aí sem pedir, chegava lá. Aí, de novo. Hoje eu vou abrir aquele propósito, vou abrir aquele jejum. Não levava nem almoço. Falava pra minha esposa, não precisa fazer a marmita, não. Eu não vou levar. Chegava lá, o parceiro saía assim já. Falei, não é possível que ele vai vir com 2 marmitas. Chegava na porta giratória, comprei uma marmita pra você, cara. Sério. Eu falei, cara, e a gente vai deixando com que essas coisas nos estaciona, cara, na procrastinação. Aí a gente vai falar, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou pegar firme e tal, que não sei o quê. E isso faz com que a gente retroceda na nossa vida espiritual. Cara, quando a gente fala que a gente vai acordar de madrugada pra orar, é difícil, cara, levantar. É difícil. Mas quando a gente levanta a hora e deita de novo na cama, fala, nossa, graças a Deus eu consegui. Oração foi uma bênção. Aí no outro dia você acorda bem, você acorda até sem dor no corpo, pra mim, que eu já tô numa idade já, você dorme. Você dorme e acorda cheio de dor no corpo, cara, você acorda até sem dor no corpo. É uma coisa sobrenatural, não é, Pedro? É. Pedro é novo, velho. Ô, mano, você tava falando sobre procrastinação, eu tava ouvindo o Bruninho, e eu lembrei da live de ontem, como a vida do cristão, ela aborda tanta coisa, cara, como, tipo, uma coisa puxando a outra. Que pra viver uma vida de santidade, você precisa vencer a procrastinação, sabe? Não tem como você manter uma vida preguiçosa, vamos dizer assim. E eu sou um cara, assim, que se bobear, se eu não tomar a atitude de fazer, eu vou procrastinar, eu vou deixar pra amanhã. Tem vezes que eu coloco muita ideia, tem vezes que eu trago ideias pro Thiago e eu não tiro do papel. Eu só fico falando, ó, tem tal coisa e tal. E eu lembro que hoje eu fui entrar no meu quarto e existem várias técnicas hoje pra você vencer a procrastinação. Tem regra de 2 minutos, técnica de Pomodoro, enfim, tem várias coisas. E uma que eu aprendi é a do 1, 2, 3, cara. É você contar 1, 2, 3 e começar a fazer. Pra você não dar tempo pro seu cérebro gerar aquele medo, aquela ansiedade, aquela preguiça, sabe? Aquele pensamento, pô. Porque o que o nosso cérebro quer, cara? Ele quer aquilo que é prazeroso pra ele, tipo, ficar 1 hora no TikTok rolando feed, no Instagram rolando feed. Ele quer aquilo que é prazeroso. Então a gente precisa gerar na nossa mente que ler a palavra é prazeroso. A gente precisa tomar essa atitude. Então eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu tava com muito sono, porque eu tinha que dormir muito tarde. E eu capotando assim, bocejava e tal, e eu ouvindo louvor. E eu falei assim, não, mano, eu não posso ficar aqui só ouvindo louvor, eu preciso orar, eu preciso ter um momento de intimidade. Eu lembro que eu sempre gosto de orar com fundo, sabe? Eu sou mais worship, né? Aí eu coloquei um fundinho musical lá. E aí eu falei, não, mano, eu preciso orar. Aí eu lembro que eu contei 1, 2, 3, mano, comecei a orar. Cara, tipo, passou 30 minutos como se fosse 5 minutos, velho. E então, tipo, mas por quê? Porque eu tomei atitude, porque eu transformei também aquele ambiente em um ambiente prazeroso. Então, nós precisamos nos esforçar, foi o que eu falei ontem na live. O cristão, para viver em santidade, ele precisa de esforço. Para ele viver uma vida reta, uma vida debaixo da palavra, ele precisa de esforço. E para vencer a procrastinação é a mesma coisa. Você precisa esforçar
pro seu cérebro entender que é prazeroso buscar a Deus, para o teu espírito estar alinhado com o coração do Senhor, para você sempre ter prazer, cara. Você vai entrar em oração, quando você começa a ter intimidade, não sei vocês, mas você ora 30 minutos, você quer orar mais, cara. Eu lembro que teve uma época, o Arthur tá aqui, ele é prova. Tinha uma época que eu e o Arthur, a gente orava dia, tarde e noite, velho. Dia, tarde e noite. E hoje essa noite, cara, eu lembro que eu tinha orado muito. Eu orei à tarde, eu orei na campanha de oração. E deu 3 horas da madrugada, mano, eu fico com muita vontade de orar, cara. Muita vontade de orar. Eu dobrei os meus joelhos. Então, nós precisamos nos esforçar para vencer a procrastinação, para que servir ao Senhor não se torne uma obrigação, porque não é uma obrigação para nós cristãos, mas não deve ser visto como obrigação, mas como prazer, como aquela vontade ardente de você sempre querer estar perto do Senhor. Então acho que deve ter esse esforço que surge através de oração, obviamente, e através da palavra. Então, quanto mais você ora, mais tempo isso vai se tornando. 5 minutos tornam 15, daqui a pouco 30, daqui a pouco 1 hora. Foi isso que aconteceu com os grandes pregadores. Eu sempre falo que às vezes eu tô no meu quarto e falo assim, nossa, como eu queria ser que nem o Eliseu Rodrigues. Como eu queria ser que nem o Spurgeon. Mas Deus cobra da gente. Por que você não ora o tempo que eles oram? Por que você não estuda o quanto eles estudam? Então precisa ter um esforço. Se você quer mais de Deus, você precisa fazer mais, buscar mais de Deus. Vai tudo do nosso posicionamento, né? Do quanto a gente quer buscar aquilo. Sim. E lembrando que a gente tá falando aqui sobre procrastinação, existe, eu tava dando uma lida que existe o certo procrastinador crônico, né? Quando a pessoa que tudo que fala que vai fazer não consegue achar uma solução para fazer aquilo, né? Aqui a gente está trazendo isso para o lado espiritual, para o nosso lado cristão, mas existe pessoas que não seguem a nossa religião e a procrastinação está no dia a dia dessa pessoa. Então, se você se enquadra nessa situação de procrastinador crônico, né, você pode também procurar um profissional, né, um psicólogo para estar te ajudando, a sair disso. Aqui a gente está bem no raso falando sobre isso, mas vocês estão ouvindo aqui jovens que estão caminhando com Cristo e estão falando sobre a procrastinação. Cara, eu me alegro muito quando eu pego o meu celular, ligo assim a internet e vejo um jovem pregando, falando de Deus. Tem um vídeo que se ministrando a palavra de Deus, lá naquela chácara lá em Santa Rosa, como eu senti a presença de Deus, sabe aquele vídeo? A gente acabou de comentar antes do vídeo. Como eu senti a presença de Deus, isso me alegra, cara. Deus. Me alegra ver jovens usando as suas redes sociais para evangelizar, para pregar o evangelho de Cristo. Tá quebrando barreiras de procrastinação, né? Porque às vezes a gente tem a vontade, tem o desejo, mas não tem a coragem de se aparecer nas redes sociais. E você estava falando aí sobre que isso não afeta só nós cristãos, porque a procrastinação, eu estava vendo um vídeo sobre isso, cara. Eu anotei, mas nem tô lendo. Mas eu tenho isso na minha mente, na hora que ele falou, eu lembrei que a procrastinação é uma experiência comum, cara, para toda pessoa. Só que ela se torna um problema porque ela começa a afetar a nossa produtividade, a nossa fé, a nossa... eu acho interessante porque quando a gente começa a procrastinar, a gente começa a se comparar muito com as pessoas. Eu começo a olhar assim lá pro Thiago e começo a falar, nossa, mano, o Thiago tá gravando um vídeo que era pra mim tá gravando. Ele tá fazendo tal projeto que eu já tinha ideia há muito tempo e tal. O Bruninho tá fazendo isso. O Bruninho tá evangelizando, eu já tinha isso no meu coração, por que eu não tô fazendo? E a gente começa a se diminuir, quando na verdade a gente tá errado de não ter colocado isso em ação. Então, a procrastinação ela é uma experiência comum. Todas as pessoas, eu acredito nisso, vão um dia enfrentar esse problema da procrastinação, mas ela tem que ser vencida, ela se torna um problema se você não lutar contra ela quando ela começa a aparecer, né? Então a gente precisa sempre estar lutando contra ela, porque ela é aquele negócio, aquele bicho que tá sempre ali te perturbando, todo dia ela tá ali, ó. Não ora não sei o que e tal. Então a gente precisa sempre estar lutando contra isso. E também falando, que nem a procrastinação, vejo nós, cristãos, a gente tem uma vida com Deus, ela leva a gente em 2 lugares. O primeiro, leva, que nem você falou, a parar de orar. Pô, tô cansado, véio. Não, trabalhei hoje. Aí, vê lá. Orar? Não, amanhã eu oro. Deus sabe que eu tô cansado. Às vezes a gente acha que é de Deus, rapaz. Não, Deus sabe que eu tô cansado. Deus sabe. Deus sabe. É verdade. Deus sabe que a gente tá cansado. Aí não, deixa pra amanhã. Aí você acorda, aí amanhã você já vê que você tá cansado, você já põe o despertador mais 10 minutos. Você já quer acordar um pouquinho mais tarde. E aí você vai deixando de orar. Cara,
Aí quando você deixa de orar, não tem como. Você vai acabar saindo da igreja, você vai acabar saindo da presença. Mas também tem aqueles que oram e procrastinam. Como? Que fala assim, aconteceu aconteceu comigo. Até esses tempos que Deus me catou. Eu orava todo dia, lia a Bíblia todo dia, jejuava, fazia propósito. Mas por costume, por procrastinar, a intensidade diminuiu. Então tem muito isso. Às vezes você tá orando, às vezes você pode estar jejuando, lendo a Bíblia, só que a intensidade diminui. Por quê? Tô cansado, vou ler a Bíblia, mas ler daquele jeito, correndo. Vou orar. Ia orar, cansado, depois porque ia na igreja, chegava da igreja, não, tem um tempo com Deus, né, tal. Aí orava um pouquinho, cara. Eu já vi que você tava me pingando de sono, você, opa, eu já ia, é minha hora, agora que eu tenho que... E esses tempos Deus me catou, cara, não, como o Pedro falou, não é nem tempo, cara, é a qualidade, é o tanto que a gente se entrega, é o tanto que a gente quer estar ali com Deus, cara, é o tanto que a gente quer estar ali, o esforço, a Bíblia fala assim, que em Provérbios, que o desejo daqueles que se esforçam é atendido, cara. Então, muitos têm desejo, todos têm desejo, mas poucos se esforçam. Cara, eu acredito que quando a gente tá ali, cara, no secreto, mesmo morrendo de sono, mesmo cansado, mesmo cheio de problema, que a única coisa que você quer é deitar, dor de cabeça, mas você tá ali, Deus, eu quero estar aqui. Às vezes você não tem nem palavras, porque você tá, às vezes, realmente tão cansado, você não sabe nem o que falar, mas fala, Deus, eu quero estar aqui, coloca o louvor, começa a adorar. Deus sabe ali, cara. Ali Deus vai te renovando, ali, aí é onde que depois a procrastinação não te pega mais, é onde o cansaço não te pega mais, aí onde Pedro falou menos. Cara, eu lembro que nessa quinta-feira passada, eu fui comer um lanche com o pessoal da igreja, acabei chegando em casa às 00:30. No outro dia tinha que trabalhar, mas eu não liguei pro relógio, cara. Falei, eu vou ler a Bíblia, vou orar um pouco, eu preciso ter meu tempo com Deus. Cara, no outro dia eu acordei bem, velho. Acordei bem, tive poucas horas de sono, assim, mas no outro dia eu acordei bem, cara. No outro dia eu acordei melhor do que os outros dias que eu tava. Por quê? Porque eu tive um tempo com Deus. Igual o Thiago falou, quando a gente deita na cama e a gente sabe que a gente venceu, cara, não tem preço. Não tem preço. Que a gente falando, às vezes a gente tá falando que às vezes você tem um desejo de mudar de vida, às vezes você tem um desejo de mudar a sua vida de oração, a sua vida de leitura de palavras. Você quer ir mais na igreja, você quer fazer mais propósito. Às vezes você tem esse desejo, mas você não faz. Mano, você tem que fazer. O que a gente tá falando faça. Nem começar com pouco tempo, mas faça. Que Deus vai ajudar, que Deus ajuda, cara. Igual falando, você tem um desejo, você se esforçando, Deus ele faz. Deus ele é contigo. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito, eu creio nisso. Eu creio que Deus ele enxerga, cara, dentro de nós a vontade de vencer, né? A vontade de querer dar mais, a vontade de fazer com qualidade, né? Você falou, é verdade. Às vezes a gente vai perdendo a intensidade, assim a gente vê, opa, tem alguma coisa errada. Eu tô vindo na oração, mas ao invés de orar, tô só bochechando. Eu tô indo no culto, mas ao invés de cultuar, eu tô só olhando. E basicamente, tipo assim, não, tô no culto, mas não vejo a hora de ir embora. Não vejo a hora de ir embora. Dormir, tá lá no culto, descansar. Nossa, hoje vai passar aquele filme, cara. Hoje chegar em casa eu vou fazer isso, né? Aí, isso aí, cara, você tá perdendo o seu tempo ali, na verdade. Você tá perdendo o seu tempo ali. Aí, ao invés de você fazer aquilo que você queria fazer desde o começo do ano, melhorar pra Deus, eu tô pedindo isso que eu tô pedindo nas minhas orações. Senhor, eu quero melhorar, cada vez mais melhorar. Fazer com qualidade, fazer com verdade, com transparência, te adorar verdadeiramente. Eu não quero mais continuar, eu quero sair do raso, sabe? Tô orando, meu Deus, eu quero sair do raso, quero ir no profundo com o Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. E pra gente viver o sobrenatural, a gente tem que vencer a procrastinação, cara. A gente tem que vencer. Cara, é muito de Deus. Hoje eu vi uma pregação do David Leonardo, eu quero ser melhor. Olha aí. O nome da pregação era Eu Quero Ser Melhor, que é algo também que eu tô buscando. Que nem, cara, em 2023, a gente sempre faz na nossa igreja projeto de vida, a pastora sempre dá um folheto assim, e a gente escreve em cada área da nossa vida o que a gente quer. E por mais que tava lá, né, bens materiais, profissional, sentimental, tudo lá, cara, eu só queria escrever uma coisa. Eu acabei escrevendo sim, mas Deus colocou pra mim escrever assim outras coisas, mas no meu coração eu só queria escrever na área espiritual, cara.
Não tem jeito. Por quê? Porque eu acredito que é o que eu preciso. Sempre falo pra minha namorada, pros meus amigos, pessoa que tá perto, cara. O que mais a gente precisa é de Deus. O que mais a gente precisa, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era, eu sei as coisas que eu passava, eu sei o sentimento ruim que eu sentia, cara, e o que Deus fez na minha vida. Eu não posso abandonar esse Deus, eu quero conhecer mais dele. E, cara, mesmo que eu esteja cansado, eu tenho que fazer algo, eu quero melhorar, eu quero prosseguir, não quero desistir, cara, eu quero avançar para aquilo que Deus tem para mim. Essa semana, eu chorando, cara, que eu falei uma coisa só pra Deus, eu quero viver o chamado. Porque às vezes a gente cai na procrastinação, até o desejo de falar de Jesus diminui, cara. O desejo de falar de Jesus diminui. Que nem falando, às vezes a gente tá na igreja, mas não vê a hora de ir embora, cara. Aí lá na igreja a gente sempre tem um costume, acaba o culto, a gente conversa, a gente sempre fica lá conversando. Aí você já vê que você já acaba o culto, você quer ir embora, você não quer nem conversar, a gente para até de discipular. Falei, não, Deus, tem algo errado, cara. Eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero queimar, eu quero ver realmente por um propósito. Eu tô aqui por um propósito. E, cara, esse desejo que você falou, cara, é o que tá muito dentro de mim. Eu quero mudar, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Não, mas isso é tremendo, cara. E assim, pra gente alcançar esse nível, né, de melhor espiritual, a gente tem que sair do comodismo, a gente tem que treinar o nosso cérebro, aquilo que você falou. Às vezes nosso cérebro quer aquilo que é mais fácil, mas a gente tem que treinar, porque a gente sabe que pra gente alcançar o sobrenatural com Deus, viver no profundo com Deus, a gente tem que buscar aquilo que muitas vezes é difícil. Né? É uma Nem luta todo mundo, constante. é uma luta constante. Tá no meu coração isso, cara. Esse ano eu quero viver de verdade pra Deus e quero seguir quem quer viver de verdade pra Deus. E quem quiser viver de verdade pra Deus, que me siga também, porque eu quero viver o sobrenatural com Cristo. Quero fazer a obra dele, quero evangelizar. Quem quiser vir, abraça. Quem não quiser, a gente vai buscar quem quer. Vai trazer Glória do a mesmo Deus. jeito. Não tem jeito, cara. Não tem como falar não esse ano. A gente vai fazer a obra de Deus. E o resultado é aquilo que você falou no começo. A gente não vai ficar só nisso, não. Nos estúdios varanda aqui, não. A gente quer sair pra rua. A gente não vai buscar status, a gente não vai buscar visualização, a gente não vai buscar se parecer, a gente vai buscar através de um evangelismo, através de um cartaz, ver uma alma aceitando a Jesus, uma pessoa falando assim, eu quero mudar de vida. Eu falei pro Pedro, nem que a gente faça uma faixa e escreva assim, ó, Jesus te ama. A gente vai na praça e vai estender essa faixa, né? Pra uma pessoa, não é possível que um desviado não vai passar e vai olhar assim, Jesus te ama. Fala, nossa, cara, preciso voltar pra Deus. Eu talvez não vou ver o reconciliamento daquela pessoa, mas Deus tá vendo. Então, pra mim, já vai ser grande demais. Eu elaborei 3 perguntas aqui pra gente falar um pouco. Eu sei que vocês estão afinados aí na... Bruninho tá no óleo? Poxa. Sobre a procrastinação na nossa vida cristã, né? A procrastinação na nossa caminhada com Cristo pode nos distanciar de Deus? Eu sei que foi falado aqui indiretamente ou diretamente, mas só para seguir o cronograma aqui. A procrastinação na vida de um cristão, né, pode afastar ele de Deus de fato, assim? Pode falar. Não só pode como vai, né? Vai. Não só pode como vai. Mano, quando... A procrastinação, na verdade, eu acho que o efeito dela é esse, cara, na vida do cristão. É afastar você de Deus. Porque, como o Thiago já disse, ele repetiu, eu quero falar de novo, o nosso cérebro ele só quer aquilo que é prazeroso à vista dele, sabe? Ou seja, ficar no TikTok e jogar bola, não sei. Bom, a gente pode listar várias coisas. Só que nós precisamos exercitar ele. E a procrastinação, quando ela ocorre, é justamente ela mata a sua vida espiritual. Porque quanto mais você procrastina, mais você deixa de orar, mais você deixa de fazer. Cara, eu tenho tantos projetos, eu lembro que eu tinha muita vontade de fazer live no Instagram. E quando eu comecei, eu fiz, não sei se o Bruninho viu, o Thiago viu, eu fiz duas lives com o Samuelzinho, com um amigo meu lá de Goiânia, se não me engano. Só resenha, sabe? Só brincando e tal. Só que um dia eu entrei em oração, falei, Deus, eu quero muito mais que isso, sabe? Eu falei pra Deus, eu tô entregando todas as minhas redes nas suas mãos, cara. Eu quero que, nem que seja 10 seguidores, mas que esses 10 sejam alcançados pela tua palavra de alguma forma. Tudo é teu. E, cara, o Thiago veio me falar assim, mano, vamos falar sobre a revista da IBD, cara. Vamos comentar sobre o assunto.
E eu falei até pro Bruninho antes de começar, eu me senti tão grato pelo pouco que tá acontecendo, sabe? Tipo, 10 pessoas acho que viram no máximo, só que eu vi o que Deus realmente quer que eu faça, sabe? Eu só deixava aquilo no papel. Não, vou fazer live. Só que quando eu tirei do papel, eu não tirei da forma certa. Eu fiz da forma errada. Não que seja errado eu fazer uma live brincando e tal, só que eu acho que é uma necessidade maior de pregar o evangelho. E eu sempre falo isso, há uma necessidade da gente se posicionar hoje como cristão. Então nós não podemos deixar a procrastinação diminuir a nossa intensidade, como o Bruno falou. A gente perde até vontade de falar de Jesus, a gente perde a vontade de pregar. Então você que é cristão, você também que não é, caso talvez você tenha uma loja, você faz vídeos como propaganda da sua loja, ou você que seja, qualquer coisa que você faça, não deixe a procrastinação vencer o desejo que você tem no seu coração de, sei lá, fazer a sua loja crescer, de se aproximar mais de Jesus. A procrastinação também afeta até aquele que é desviado, né? Tipo, ele tem a vontade de aceitar, só que ele só deixa aquilo no papel. Ele não faz, ele não ocorre aquilo. A procrastinação ocorre também nisso. Obviamente há muitos fatores por trás disso, mas acho que a procrastinação também está envolvida na vida da pessoa que não é desviada. Então, e como eu disse, ela não só pode, como ela vai acabando aos poucos com a sua vida espiritual, sua vida de oração. E a procrastinação, ela faz a gente não pagar o preço, né, cara? Não fazer um sacrifício. Distrai a gente hoje. O mundo da era digital, da era moderna, não tem como. A gente é rodeado de distração. Você chega, Netflix, Cara, não tem como você falar assim, não tem nada pra eu fazer. É impossível. Hoje é impossível. Cara. Hoje é impossível. Antes, mas hoje é impossível. Hoje é impossível. Ainda mais falar assim, jovem, cara. Falar assim, videogame, jogo, futebol, qualquer coisa, cara. Mas não, é impossível. É impossível. E que nem falando de procrastinação não permite a gente pagar o preço. O Thiago falou de se entregar por inteiro. Lembrei de Ezequiel 47, as águas que saem do templo. E o anjo mede, ele vai aos artelhos, depois vai no joelho, depois vai na cintura, depois vai nos ombros, e depois ele mergulha. E quando ele mergulha, ele começa a fazer o quê? A nadar, dando braçada, a nadar. Cara, Deus falou comigo esse dia muito forte, lá na igreja. Falou assim, não é mais a sua vontade, é a minha. O povo de Israel no Egito, no deserto, o que aconteceu para eles não entrarem na terra, para eles não terem vivido uma vida com Deus? O que eles falaram para Moisés? Falou, Moisés, fale tu e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Por quê? Porque quando Deus fala algo em nós, tem que morrer. O nosso eu tem que morrer. A procrastinação, ela tem que morrer. Então, por isso que às vezes, por isso que Satanás usa a procrastinação para tirar a gente do secreto. Por quê? Porque se a gente não for pro secreto, a gente não vai ouvir a Deus. E se Deus não fala, cara, a chama vai se apagando. Por quê? Salmos 29:7. A voz do Senhor, ela produz chamas de fogo. Então, se o nosso coração não tá queimando, é porque a gente parou de ouvir Deus falar. Então, a procrastinação, que nem Pedro falou, cara. A procrastinação, ela quer tirar a gente do momento com Deus. Satanás está usando muito isso. Satanás está usando o quê? A distração. Porque dentro da igreja, cara, Deus... Às vezes o diabo ele não precisa tirar a gente da igreja, mas ele precisa tirar a gente do propósito. Se distrair da gente de olhar para Jesus. O que Paulo fala? Esquecendo das coisas para trás fica, eu foco para aquilo que está diante de mim. Que é o que? É Cristo. Ele mesmo está falando, não está olhando para o lado, não está olhando para trás. Não, ele está olhando o quê? Para Jesus. Por quê? Quando a gente está olhando para Jesus, a gente é mais que vencedor. Não tem nada que consegue parar a gente. Não tem nada que nem a gente está falando, cansaço, distração, tudo, não consegue parar a gente, cara. Não consegue. Então é isso. Você estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas aqui. Cara, você falou o diabo, né, o jeito do diabo trabalhar hoje em dia, né? Ele não quer mesmo fazer com que você saia da igreja. Ele quer fazer com que você perca o propósito dentro da igreja. Quer se desviar dentro da igreja. Quer você desviar dentro da igreja. Por quê? Olha como que é. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu, na época que eu fazia faculdade, eu procrastinava muito. Deixava tudo pra última hora. Trabalho, as minhas provas online. Olha como que é contagiante a procrastinação. Olha como que é contagiante. Eu vou chegar lá. Tinha um trabalho para entregar tal dia, né? Aí eu ia deixando. Aí eu pensava assim, eu vou perguntar para fulano de tal se fez o trabalho. Aí você mandava uma mensagem para fulano, você fez o trabalho? Eu ainda não fiz, não. Ah, não fez, então tá.
deixa pra suave. fazer. É, Deixa pra ninguém depois. fez, tá no mesmo nível que eu. Aí chegava. aí chegava uma semana antes, e aí, você fez o trabalho? Perguntando na aula, né? Não, ainda não fiz, não, deixa pra fazer tal dia. Ah, fulano vai fazer, eu também vou fazer tal dia. Cara, é contagiante isso. Por que Satanás hoje tá trabalhando desse jeito dentro da igreja? O Pedro. Eu sou um grande exemplo disso. Mas eu não vou usar o exemplo na realidade. Eu quero te usar como exemplo. Por exemplo, Pedro tá procrastinando. Tá já fora do propósito dentro da igreja. O que Satanás vai fazer? Vai deixar com que ele fique lá para fazer com que ele Outro contagie joga, o Arthur. Opa, o Pedro tá na igreja, tá pregando, tá cantando, mas tá fazendo tudo. Que tá fazendo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. É essa muito isso, cara. a Muito estratégia isso. de Satanás hoje em dia. Por isso que a gente tem que vencer a procrastinação e mostrar para aqueles que estão também dentro da igreja servindo a Cristo que a procrastinação nada mais é que algo ruim na nossa vida. Sim. Né? Ó, Salmo 116, versículo de número 12, cara. O tema da campanha da nossa oração. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Cara, Deus, ele tem feito tantas coisas nas nossas vidas. E ele continua fazendo nas nossas vidas. Mas a gente procrastina tanto que a gente não consegue dar um passo na nossa caminhada espiritual e enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, como que eu posso ser grato a Deus se eu não estou vivendo aquilo que Ele quer que eu viva? Para enxergar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. A gente sai da nossa casa, às vezes é tantos livramentos sobre as nossas vidas que a gente consegue enxergar. A gente, por exemplo, ó, às vezes o carro está com o pneu furado, foi permissão de Deus que aquele carro furasse aquele pneu naquele momento para você parar, para ele te livrar de um acidente lá na frente. Mas o que a gente faz? Nossa, eu posso... O que eu fiz pra Deus pra merecer isso? Troquei o pneu ontem, comprei o pneu novo da Pirelli. Pirelli, patrocina a gente aí. Mas furou o pneu, cara. É Deus te livrando de um acidente lá na frente. Uma vez, ó, contei isso até na igreja. Acordei atrasado, cara. Uma procrastinação aí. Acordei atrasado, trabalhava em Luiz Antônio, tinha uma Bro 150. Era, sabe, aquela moto de torneirinha que você liga a reserva, fecha a reserva. Aí eu nunca deixava fechada, né? Porque sempre parava no meio da pista. Aí eu acordei um dia, a torneirinha tava fechada. E eu dando partida na moto. Eu tive uma moto que não tinha isso, então eu não tinha as manhas. Caramba, a moto tá quebrada. E eu aqui, ó, 7 horas da manhã, correndo pra cima e pra baixo, tentando dar tranco na moto. Aí eu fui olhar, era mangueirinha que tava fechado. Quem que fechou a mangueirinha? Meu filho brincando ali no quintal. Aí eu abri a mangueirinha, liguei. Quando eu fui trabalhar, tinha acontecido um acidente. Minutos antes de eu passar. Um carro tinha perdido o controle naquela baixada ali da Matheus Leme e entrado no meio do mato. E se talvez eu tivesse saído no horário, talvez eu teria estaria envolvido naquele acidente. Então, cara, é muito sério isso. É muito sério. Você falou de Salmo 116, cara, aí eu tava ouvindo você falar, lembrei, mano. Salmo 116, ali, depois do versículo 2, vai falar assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ele tomou, cara, a atitude de buscar, cara. Ele tava se encontrando num momento aflito, triste. Ele tava passando por um momento talvez de perda, um momento onde ele estava totalmente abatido. E a ação dele é buscar. E eu falei isso ontem na nossa live do Instagram, e eu quero repetir, que o Senhor, ele busca em nossa sinceridade. Muitas das vezes eu entro em oração e falo: Deus, eu tô sem vontade de orar. Coloca essa vontade no meu coração. E quando eu começo a orar, 40 minutos, tipo, a vontade que eu não tinha, ela aparece. Deus, ele quer sinceridade. Se você tá passando por um momento de procrastinação, um momento talvez de preguiça, talvez uma presa espiritual, que é um nome mais bonitinho para um quase desvio, né, vamos dizer assim. Se tá passando por um momento desse, você precisa ser sincero, você precisa dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu tô passando por isso, isso e isso. Eu tô sem vontade de orar. Eu não tô conseguindo, talvez, orar. Comece a falar para Deus, e Deus vai, lá em 1 João vai falar assim: maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Só que a gente esquece a grandeza de Deus, cara. A gente esquece a grandeza do Espírito Santo que habita em nós e vai tentar achar a solução em nós mesmos, em pessoas. Não que seja errado você ir atrás do seu pastor. Eu, como sempre, converso com o meu líder, o Boninho, certeza, como ele disse, conversa com a pastora.
Mas nós precisamos, antes disso, dar um passo para Jesus. Falar, Jesus, eu não tô com vontade, eu tô passando por isso. Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que nós sejamos direto. Porque ele quer saber o desejo do nosso coração. Ele sabe, mas ele quer ouvir de nós. Para que o nosso coração se alinhe ao desejo e à vontade dele para nossas vidas. Cara, e é muito forte, né? Isaías 6 vai falar o quê? Quando Isaías ele teve um encontro com Deus, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, ele fala assim, eu vou morrer. Que eu sou um cara, que de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Aí veio o quê? Um anjo com a brasa do altar tocou na boca dele. Falou, seu pecado agora tá perdoado. O problema é que a gente não reconhece, cara. Deus ele não tem um problema da gente falar que a gente tá errado. Deus ele não tem problema da gente falar que a gente pecou, que a gente tá fazendo isso, que a gente não tá fazendo, que a gente não tem vontade de orar. Deus não tem problema com isso. Só que se a gente não falar, Deus não faz, cara. Não é porque Deus não pode, Deus pode todas as coisas, cara, mas ele quer que a gente fale. Mas ele quer que a gente fale pra ele, Deus, eu não... Que nem o Pedro falou, cara, quantas vezes eu não tenho vontade de orar, nem queria, quantas vezes, Deus, eu nem queria estar aqui, velho. Nem queria estar aqui. De verdade, direto. Nem queria Muitas estar vezes, aqui, né? mas eu tô aqui por causa do Senhor e coloca vontade. Cara, e ali vai começando, meu Pedro falou, ali vai começando. Quando você vai ver, você já tá orando, você já tá ali, cara, e Girando. E a unção se derrama ali, cara. E é muito assim, quem eu falo de mim, esses dias, esses tempos. Às vezes a gente não reconhece, às vezes pra gente não se deparar com a gente mesmo, cara. Sabe, pra ver que, sabe, não mostrar o erro pra Deus. A gente sabe que tá errando, mas às vezes não quer demonstrar o nosso erro pra Deus. A gente pra quer meio que tentar esconder, né? tentar esconder de Deus ou até de a gente mesmo. Não, você é louco, tanto de caminhada que eu tenho com Deus, não acredito que eu tenho com Deus. Sabe, é tentar esconder o erro de você mesmo, cara. E em Provérbios fala, aqueles que as confessam seus erros, e esse alcançará a misericórdia. Então, como o Pedro falou, cara, confessa, você vai pra Deus, cara. Deus, eu não tô com vontade. Fala, Deus, eu tô com vontade de desviar, se for o caso. Deus, eu não tô pensando em sair da igreja. Cara, fala. Eu tenho certeza que muitas pessoas que a gente via bem, né, entre aspas, bem na igreja e depois se afastaram, não foi de um dia pro outro que pensou, já tava com esse desejo. Mas o que faltou? A pessoa, você sempre ia perguntar pra pessoa, tô bem? Não, tô de boa. Tá orando, tô, ixi, tá bem. Só um Não, Só mistério. Não, rapaz. Tem Moisés, tá na intimidade. E aí passam uma semana, cara, uma semana e meia, a pessoa desvia. Por quê? Porque não guardou pra si. Guardou pra si, não. E não é o que a Bíblia ensina. Nosso Jesus, cara, quando tava angustiado, chamou 3 amigos. Pedro, Tiago e João, falou, eu tô angustiado, cara. Eu tô tão triste a ponto de morrer. Vão orar comigo. Aí, cara. Se Jesus, que Jesus falou, vem orar comigo. Quem é a gente? Confessou que tava triste ao ponto de morrer. Só que às vezes a gente, nosso orgulho, a gente não fala pra outra pessoa. Às vezes a gente não quer se dar o luxo, às vezes até pra Deus, né? Às vezes a gente quer mudar nas forças dos nossos braços, igual tem feito. Nossa, cara, quando Deus mostra pra gente, queria muito mudar, mas na força do nosso braço, mostrar. Às vezes a gente quer mostrar pra Deus só a vitória. A gente acha que a gente é super-herói, né? Às vezes a gente quer mostrar pra Deus só a vitória, que a gente consegue na força do nosso jeito, mas não é assim. A gente só muda por causa dele. É ele que dá força pra gente mudar. Sabe o que acontece muito? Quando a pessoa ela sai do banco e começa a constituir um ministério na igreja, por exemplo. Deus. A pessoa estava sentada lá no banco, agora canta, toca, ou é líder, orgulho já. acha que tem que transparecer uma santidade, não, eu não posso mostrar pra ninguém que eu tô mal, que não sei o que, porque eu tô no triste, né? altar. Tô passando por luta. Cara, eu falo pros meninos aqui que estão de prova, eu sou líder, cara. Não é só porque eu sou líder e eles são meus liderados que eu não vou chegar neles e falar, eu tô mal hoje, que não sei o que, eu preciso de oração. Porque eu sou humano, cara, eu sou homem, eu sou carne. Eu vou sentir na pele. Então, isso eu nunca deixei que mexesse comigo. Independente do meu patamar na caminhada com Cristo, do meu cargo na igreja, eu sempre vou reconhecer que eu preciso de uma oração, de qualquer um da igreja. Então a gente tem que reconhecer isso. Ó o que Paulo fala aqui em Efésios 5, 15 e 16. Ó. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remido o tempo,
porquanto os dias são maus. Olha que interessante, cara. A gente tem que ver prudentemente como que tá a nossa caminhada com Cristo. Onde que eu tô errando, onde que eu tô falhando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar na minha caminhada como líder, como liderado, como músico, como diácono, como cooperador. A gente sempre tem que tá fazendo... Eu tô refletindo muito porque a campanha de oração desse ano na igreja, cara, é uma reflexão. Não sei se você percebeu. É uma reflexão, não. Uma retrospectiva de tudo que a gente já viveu com Deus. De tudo que Deus fez com a gente, com a nossa vida. Porque é uma pergunta que o salmista fala lá em 116:12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Ou seja, você tem que parar e analisar quais são os benefícios que Deus já fez na minha vida em relação a toda a minha caminhada. Então é uma retrospectiva, cara. É momento ali. Então eu falo que essa campanha é uma campanha de testemunho. Você tem que contar o testemunho e mostrar tudo que Deus fez. A irmã Marina, ela respondeu essa pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Melhorar. Não sei se estava na Tava. Melhorar, olha só. É muito interessante isso, cara. Esse leu Efésios 15, uma vez eu participei, não foi uma mentoria, foi mais um discipulado ali com o Daniel Baltazar. Não sei se você lembra quando ele veio pregar aqui no Congresso de Jovens. Hoje ele mora lá no Canadá, mas na época ele morava na Inglaterra. Ele dava umas aulas, ele é pastor e tudo mais. Só te cortando, eu procrastinei, porque eu ia fazer essa mentoria. Era 5 horas da manhã, não era? É isso aí. Era 5 horas da manhã. Pô, mas a gente acordava 4h30. Eu gosto de dormir também. A gente acordava 4h30 todo dia. Das 4h30 a gente orava e 5 horas começava a aula. E ele falou um negócio que eu nunca esqueço, eu guardo pra sempre, já falei, tá lá na igreja. O tempo é o nosso bem mais precioso hoje. Sim. Nós precisamos saber organizar o nosso tempo. E nós precisamos entregar o nosso tempo a Deus, cara. Ele é o bem mais precioso. Quando você gasta o seu tempo com coisas fúteis, você está desperdiçando a sua vida. Porque você só tem 24 horas de vida, mano. E passa assim, ó. Passa voando. Foi agora há pouco eu tava lá no meu quarto orando, lendo a Bíblia. Foi agora há pouco que a gente tava lá na oração. A oração é 30 minutos, passou assim, voando, cara. Eu nem consegui terminar de orar direito pelos propósitos que estão lá no papel que a gente tem. Só que o tempo ele é muito precioso. A gente precisa organizar e falar: Deus, que tem que estar lá no papel de propósito, tá lá, ajudar a organizar a nossa vida. Meu Deus. E nós precisamos pedir para Deus: Deus, me ajuda a organizar o meu tempo. Porque eu falo isso pro Thiago direto e eu não consigo parar de falar isso. Se você tem tempo para ficar no TikTok, se você tem tempo para jogar bola, se você tem tempo para ficar no Instagram, para ficar no WhatsApp, você tem tempo para Deus, cara. Você só tá sabendo organizar. Mal administrado. Mal administrado, velho. E aí, como é que é? Em Gênesis vai falar o quê? Em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Cara, quando eu li isso, e a Bíblia fala assim: e Deus fez separação entre luz e trevas. A primeira coisa que Deus fez, cara, foi ele organizou. A primeira coisa que Deus fez depois que criou tudo lá, na verdade, antes dele criar tudo, ele organizou. E Deus tem falado muito comigo sobre o vinho novo e o odre velho. Que nem o Pedro falou de organizar, cara. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo nesse ano, cara. Porque nem se está falando, desde o final do ano passado lá na nossa igreja. Sério, se alguém fosse lá ia falar: mano, vou vir. Só fala uma coisa: mudança. Mudança. Organizar. A gente precisa ser mais organizado. A mulher da dracma, Lucas 15. Quando ela acendeu a luz, ela não achou a dracma. Ela viu que estava sujo. Então ela pegou a vassoura e começou a organizar a casa. Ela começou a varrer a casa. Antes de Deus fazer algo, ele vai organizar, ele vai tirar algumas coisas. Ele vai tirar algumas coisas, vai colocar outras em ordem. Cara, vinho novo e odre velho. Deus, ele não derrama vinho novo em odre velho. Por quê? Não é por causa do vinho, cara. Não é por causa de unção, não é por causa da gente. A gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar. E às vezes, a gente caminha com Cristo, a gente tá com fome de Deus, a gente quer mais de Deus, quer uma unção, quer projeto, quer sair nas ruas, quer orar por cura, quer fazer um monte de coisa. Aí a gente pede unção para Deus, pede ousadia, mas por que Deus não derrama? Porque a gente ainda não tá pronto. Porque a gente ainda não tá organizado para receber. Como eu falei lá em Gênesis, depois que Deus organizou, cara, aí ele criou, aí ele foi criando. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Antes dele fazer algo, ele vai organizar primeiro da forma como ele quer. Aí então Deus vai fazer. Glória a Deus. Rapidinho, só para acrescentar. Pode acrescentar. Ele falou da parábola lá, lembrei da parábola das 10 virgens, cara. 5 não estavam preparados, mas 5 estavam, entendeu? 5 se organizaram, 5 levaram óleo, entendeu? Para esperar o noivo. Então acho que
Essa questão de organização é muito mais do que só material, velho. Muito mais, tipo, envolve o espiritual, engloba muita coisa. E olha como é, que nem ele tava falando, o que era as 5 logos que não levaram o azeite? Falou, não, depois a gente pega. Procrastinou. Procrastinou. Ó, você falou de Gênesis 1. Você vê Gênesis 1:31, se eu não me engano. Depois que Deus fez tudo isso, organizou, ele parou lá em Gênesis 1:31 e falou assim: e viu Deus que era bom. Meu Deus. Como é bom a gente organizar nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, nossa vida amorosa, nossa vida financeira e depois ver o resultado. Cara, foi bom eu fazer isso. É. A dracma limpou, achou. Cara, não é bom você chegar numa casa limpa, organizada, é muito bom. É muito bom. Então, a gente tem que viver isso, cara. A gente tem que viver o bom com Deus. Verdade. Né? Você falou do vaso, né? Ó, Deus me deu uma parábola, Deus me deu uma palavra lá em Jeremias, né? Quando fala que ele desce a casa do oleiro. Às vezes a nossa estrutura não está pronta para. A gente pede, Senhor, derrama o azeite, mas a gente tá como um vaso trincado diante de Deus, cara. Meu Deus. E para Deus derramar o azeite, ele precisa refazer esse vaso, que somos nós. Às vezes fácil? Não é fácil, porque ele tem que desmanchar. O oleiro errou lá no vaso, que ele fez? Ele desmanchou e começou a fazer de novo. Às vezes a gente passa por esse processo com Deus. Deus, ele nos desmancha e começa a fazer novamente a nossa estrutura com barro novo, um vaso novo, só que a gente tem que passar pelo processo. A fornalha, pro vaso ficar rígido, né? Às vezes tem que esperar passar pelo processo do tempo, que é o período que o vaso vai ficar ali pronto para ser usado, só depois para receber o azeite de Deus para ser usado. E olha como é que é, Paulo também ele fala lá em Coríntios, né, que a gente é um vaso de barro e dentro de nós há um tesouro, mas ele fala assim, como pode o vaso falar pro oleiro assim, eu não queria ser um vaso. Tem essa também, Deus tá moldando, Deus, mas eu não queria que você mexesse nessa área, Deus. Deus, aqui não mexe aqui não, Deus vai mexendo. Nem falando, Jesus tava no Getsemane. O que significa Getsemane? Prensa de azeite. Foi lá que a prensa de azeite no Getsemane que ele venceu e todo mundo sabe o que Jesus fez, cara. Mas na onde que ele venceu isso? Lá no Getsemane. Quando ele falou, Pai, não seja feita a minha vontade, Glória a Deus. mas a tua. E olha onde que ele tá, no Getsemane. Prensa de azeite. Se a gente quer unção, a gente tem que pagar um preço, a gente tem que passar pela prensa. Se a gente quer algo de Deus, algo novo, tem aquele louvor, né? Algo novo. Se a gente quer viver algo novo, cara, a gente precisa passar pelos processos. Ninguém vive propósito sem processo. Hebreus 10:36 fala assim que toda espera tem sua recompensa. Então, ou seja, processo de tempo, processo que nos falou, primeira coisa, não é minha vontade, mas é de Deus. Então tem vários processos e a gente tem que passar por eles. Aceitar que Deus está no controle, aceitar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque às vezes quando a gente está passando pelo processo, uma das primeiras coisas que o diabo tenta colocar na nossa mente, Deus não está comigo. É verdade. Quando você começa a sentir dor, quando você começa a ficar triste, às vezes a gente vai orar, não sente a presença de Deus, Deus não está aqui, mas Deus nunca falou, Jesus nunca falou que a gente precisava sentir, mas que a gente precisava, que ele está ali, que a gente ia ouvir ele. Então, cara, a gente precisa passar pelo processo. É verdade, isso aí é fato na vida do cristão. Bom, pessoal, já caminhando para o final, esse podcast foi uma bênção, tenho certeza que depois a gente mesmo vai sentir a presença de Deus assistindo. Eu queria que chegar nas conclusões finais, né? O que é preciso, na opinião de cada um de vocês, né? A gente já, desde o começo, falou que a gente está trazendo a procrastinação para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Cristo. O que é preciso fazer para vencer a procrastinação nos dias de hoje? Para viver o ano de 2023, as promessas de Deus e aquilo que a gente colocou no papel, colocar em prática. O que é preciso? Subir monte, descer monte. Então, já falou de monte aí, varão do monte? Fala para nós, Pedrão, o que é preciso no seu ponto de vista? Então, eu acho que o mais importante de tudo é uma vida de oração. É você... Acima disso, é vencer a si mesmo. Vencer o seu eu. Vencer o desejo de não fazer. Eu vi uma professora explicando
Ela falou assim, nunca pense no todo. Nunca pense, talvez, tipo, vou começar o podcast, putz, mano, vai demorar 50 minutos, 40 minutos pra acabar esse podcast. Não, mano, pensem por partes. Tipo, ó, tem 3 perguntas. Ó, cada pergunta vai ser da hora de responder. Nunca pense no todo. Não, porque muitas vezes eu vou entrar em oração e falo, nossa, mano, 40 minutos aqui, ajoelhado, 30 minutos. Só que, mano, eu vou pensar assim, cara, eu tô tendo um momento de intimidade com Deus. Ele tá aqui do meu lado, velho. Ele tá aqui falando comigo. Então, você tem que começar a olhar, ter essa visão, não do todo, mas por parte daquilo que você vai fazer. E principalmente, olhar pelo lado bom daquilo que você tá fazendo. Igual ele falou, quando o pneu fura, a gente já olha com uma perspectiva ruim. Pô, vai acontecer justo comigo, cara. Logo eu não tô fazendo nada e tal, mas a gente precisa começar a ter uma perspectiva melhor para as coisas e compreender, como o Bruninho falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Cara, tudo vai cooperar para o bem. Até às vezes o mal, que é mal a sua perspectiva, tá cooperando para o seu bem. Aquilo que talvez você não queria que acontecesse é para o seu bem. Porque a vontade do Senhor, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os projetos do Senhor para nós são maiores que os nossos. Então, para você vencer a procrastinação, para que nesse 2023 você viva o chamado, você viva uma vida de propósito, uma vida de oração com Deus, cara, comece a se esforçar. Vença a si mesmo, negue o seu pecado, negue a procrastinação até o fim, se esforce. Vai orar, putz, mano, não quero, vou pegar meu celular. Não, mano, uma coisa que eu faço e funciona toda vez. Pego meu celular, coloco na gaveta, fecho e começo a orar. Eu nem lembro mais onde estava meu celular depois. Então comece a vencer o seu eu e entenda que já não é você que vive aqui, é Cristo. Eu sempre falo isso, às vezes o velho eu tá aqui, ó. Não faz não, ó, volta a fazer isso e tal. Você tem que virar e falar, mano, você não tá mais aqui, você morreu. Quem vive aqui é Cristo, então a gente precisa ter essa noção, cara. Vence a si mesmo, quem vive em você é Cristo, e tudo é para honra e glória do nome dele. Entenda que tudo que você vai fazer é para honra e glória do nome do Senhor. Quando você compreender isso, quando você compreender que tudo que você vai fazer é para glorificar o nome de Deus, você não vai mais ter um certo desânimo nem procrastinar. Na verdade, você vai ter prazer e vai ter mais ainda vontade, seu coração vai arder em fazer isso. Então, acho que a maior dica que eu posso dar é para vencer a procrastinação é vencer o seu eu e ter uma vida de intimidade com Deus. Amém. Bruninho? Cara, perseverança. Que às vezes a gente quer muito resultado imediato, né? Às vezes a gente começa ali, às vezes você começa 1, 2 dias, 3 dias, mas não vê nada mudando, entre aspas, e desiste. Não, persevera que uma hora vai acontecer. E que, cara, que nem o Pedro falou, oração, velho. Se fosse pra perseverar em algo, oração. Porque é Deus que vai te ajudar, é com Deus que vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te renovar pra você conseguir, cara. Então, perseverança, foco, tudo isso. Glória a Deus. É isso aí. Para concluir também, eu tinha até feito uns comentários aqui, mas eles falaram tudo. Para vencer a procrastinação é isso daí, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo é disciplina, foco, metas realistas, né? Porque às vezes também a gente não pode colocar metas assim impossíveis, né? Para nossa realidade. Ficar o dia inteiro no monte. Estabelecer Trabalho, o cara trabalha. estabelecer novos hábitos, mudança de hábito é tudo, atitude e planejamento, cara. Planeje a sua vida espiritual. Pode ter certeza que você vai vencer a procrastinação e você vai alcançar grandes coisas na caminhada com Cristo. É isso. Vença a procrastinação no ano 2023 que você vai ver o sobrenatural de Deus. Quero agradecer aqui, o nosso irmão Bruno, esse jovem abençoado aqui, por ter aceitado o convite. Falou de logo assim, falou, eu acho muito interessante, eu acho muito bacana. Você falou, primeiro preciso conversar com a minha pastora para ver se ela vai liberar. Isso é muito bacana, é a obediência, né? Isso é bem interessante, que sirva de exemplo para muitos, né? Deus abençoe, muito obrigado. Quer fazer algumas considerações? Cara, agradecer, né, a minha pastora, agradecer ao meu discipulador, que nada mais, nada menos é o meu sogro. Um abraço, Marcos. Beleza. Aí, rapaz. Não tem como fugir, não. Um abraço. Fome maior. Um beijo pra minha namorada linda. Beijo. Não, eu podia esquecer. Não pode, já vai, rapaz. Chega em casa. E agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Ele por falar dele, para falar da palavra dele, agradecer a Ele. Glória a Deus. Pedro? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que eu tô aqui, né? De poder estar participando desse projeto. Que Deus possa me conceder mais oportunidades, não só de estar aqui falando, mas também ajudando
nos bastidores. Eu espero que de alguma forma essa iniciativa que o Thiago tomou de fazer esse podcast possa incentivar você que é cristão, você que não é, que o amor de Jesus possa alcançar a vida de vocês cada vez mais. Como o Bruninho falou no começo, eu quero repetir, não é por visibilidade que a gente está fazendo isso, é para proclamar o evangelho. E é isso, agradecer ao Bruninho que se disponibilizou a estar aqui para nos ajudar, e que Deus te abençoe. Amém. Vejo muito Jesus em você, sempre falo isso pra ele. Conheço o Bruninho há muito tempo e é isso. E mandar um beijo pra minha mãe, que sempre me assiste, e pro meu pai também. Glória a Deus, eu quero agradecer vocês aí de casa por estar nos ajudando nesse trabalho, né? Por estar compartilhando, por estar deixando seus comentários. Agradecer a vida do Bruno, a vida do Pedro, Amém. do Arthur, que está aqui nos estúdios Varanda também nos ajudando. Quero agradecer. Irmãos, é isso, vocês estão vendo jovens que servem a Cristo, trazendo um pouco do seu conhecimento da palavra de Deus, testemunho de vida. Isso é bacana. A gente vai ver mais jovens. Sei que lá na Quadrangular tem bastante jovem abençoado também. E creio que quando a gente ConnectCast mandar o convite lá, eles vão aceitar. Eles vão vir aqui também. Assim como o Arthur, o Pedro aceitaram o convite, vieram falar um pouco do testemunho de vida. E assim a gente vai fazendo o ConnectCast. É isso. É um bate-papo falando de Jesus, falando de Cristo. É o primeiro podcast do ano de 2023, o primeiro de muitos que irão edificar não somente a nossa vida aqui, porque a gente sente muita presença de Deus quando a gente está falando aqui, mas também a vida de vocês aí de casa. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até o próximo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e fiquem aí, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Eu não aguento mais o pecado me sufocando, essa ira que me invade tirando a minha paz. Coração quebrado, imundo, cheio de ódio, vozes gritando na minha mente falando que não dá mais. Vivo inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não sou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados capitais. Indo atrás de Cristo, procurando saída, e o que eu te peço, me traga de volta a vida. Me perdi na minha... Não aguento mais o pecado me sufocando, essa ira que me invade tirando a minha paz. Coração quebrado, imundo, cheio de ódio, vozes gritando na minha mente falando que não dá mais. Vivo inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não sou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados capitais. Indo atrás de Cristo, procurando saída,